voltamos. Chaves, então, vamos falar um pouquinho da importância do perdão para aquilo que fazem conosco, para aquelas tentações que vêm, para as coisas que acontecem no dia a dia. Como é importante o perdão, né, Chaves? O perdão, ele, eu diria, é um fator mais identificado com tal de amor. Até rima também, né, com amor. Sim. Porque a toda hora nós somos, de algum modo, ofendidos por alguém, pequenas coisinhas, né? E nós temos que perdoar. Quem não perdoa, então está deixando de amar, né? Cometeu uma falta contra o amor ao seu próximo, como ele ama a si mesmo. Agora, e Jesus, por exemplo, ele nos recomenda a perdoarmos não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E isso é muito importante porque 7 na Bíblia já é um número imensurável. E ele fala, porque Pedro pergunta a ele, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, que já seria um número enorme, né? Mas aí ele fala, não só, ele considerou muito pouco, mas 70 vezes 7. Então, na fase atual da humanidade, nós temos que perdoar. Perdoar de modo, assim, habitual, né? E não só de vez em quando, não. Sempre, sempre. E a mesma falta recebida e da mesma pessoa. Agora, nós, na evolução que estamos tendo, vai chegar um dia em que nós vamos ser inofendíveis. Uhum. Aí Não precisamos mais perdoar. Porque não vamos ser Não ofendidos. vamos nos ofender. E eu ligo essa passagem com aquela que eu falei antes, no bloco anterior, quando Jesus diz, não resistais ao maligno. Quer dizer, devemos ficar neutros. Mas isso acontece de um modo assim natural, né? O Gandhi, antes de morrer, ele que foi, vamos dizer, o Tiradentes da independência da Índia, não é? Da Inglaterra, perguntaram a ele, antes de ele morrer, se ele perdoou todas as pessoas que o perseguiram, que fizeram tantas ofensas a ele, não é? E ele acabou morrendo assassinado, né? Por um inimigo dele, que não concordava com as ideias dele. Mas aí ele disse assim, eu não perdoei ninguém, porque ninguém nunca me ofendeu. Me ofendeu. Então, e no caso aí, vem até Deus aí, né? Nesse caso aí. Deus, é claro que é muito mais perfeito, eu não diria evoluído, porque Deus é imutável. Eu falei antes, no outro bloco, que Jesus evoluiu, se aperfeiçoou para se tornar salvador de muitos que o seguem. Hebreus capítulo 2. Agora, Deus não evolui, Deus é permanente. Como dizem os hindus, não é? Uhum. Deus, ele permanece sempre o mesmo. Nós dizemos, é imutável. Então, ele não evolui. Mas Deus é muito mais perfeito do que Gandhi. Tá? Está num grau, né? Não há condições de comparação, porque a perfeição de Deus é infinita. A de Gandhi, por muito grande que seja, ela é finita, limitada. E a Igreja Católica até há mais ou menos uns 10 anos, ela indicou o Gandhi como modelo para os católicos. Quer dizer, um indivíduo que oficialmente não era nem cristão, porque não era batizado. A igreja diz que cristão é aquele que é batizado. Se bem que Jesus fala no batismo do Espírito, né? O batismo de fogo. É esse que vale. E o próprio João Batista se desfez do batismo de água. E Paulo diz, eu não recebi de Jesus Cristo o dever, a função de batizar. Ele se desfez do batismo. Mas o batismo, aí já o próprio João Batista, eu digo, ele fala, vem em meu lugar, depois de mim, o que batiza não em água. Como se diz, esse batismo de água não vale nada. Ele batisma em fogo e em espírito, que é uma mudança total
de vida, não é? Mas, então, Deus, muito mais do que Gandhi, é inofendível. Então, Deus, na verdade, Ele não perdoa. A Bíblia fala que Ele perdoa, e muitas vezes, porque a Bíblia quer mostrar para nós que nós devemos fazer o que Deus faz. Então, ela fala, por exemplo, Deus criou o mundo em 6 dias, que são 6 períodos de milhões de anos cada um, e descansou no 7º. Deus cansa? Não. Pois é. Mas ela falou que Ele descansou para ensinar para nós que nós devemos descansar. Se nós, caso contrário, nós ficamos estressados, vamos adoecer. Então, a Bíblia diz muitas coisas, inclusive essa de que Deus perdoa, para ensinar para nós que nós devemos estar sempre perdoando e imitando a Ele, porque Ele é a perfeição. Jesus fala, né, aquela frase famosa, sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. Temos que imitar Ele, embora nunca vamos ser perfeitos iguais a Ele, porque Jesus usou uma força de expressão, né? Na hora lá ele falou, naquela eloquência dele, ele falou, né, sede perfeitos como o Pai é perfeito, mas na verdade não é perfeitos como Ele é perfeito, porque a perfeição dele é infinita. E ele explicou, Jesus, que faz o sol vir para bons e maus, faz a terra produzir alimentos para bons e maus. Algumas Bíblias trazem injustos e justos, pecadores e santos, né? Variam. E a própria sensação do perdão, Chaves, já dá aquele alívio, né? Já tira aquele peso do ser humano que está ali machucado, com o coração apertado. Quando você perdoa, você se liberta. O que perdoa, ele é mais beneficiado do que o perdoado. Porque aquele que não perdoa, e principalmente quando ele guarda mesmo assim um ressentimento, que às vezes até o faz perder o sono à noite, ele acaba adoecendo. Vem doenças, inclusive, graves, E vem por causa mesmo, disso. vai para a matéria, né? Vai para o corpo. Porque essas doenças, elas estão, no caso aí, em estado potencial, quer dizer, em forma de semente, no espírito, nós diríamos mais no perispírito, e do perispírito vão passar para o corpo, ou nessa vida ou noutra. É verdade, porque fica ali marcado e entra de novo nas leis. Ação e reação. Né? Você está se machucando, você está com uma ferida, você vai ter que colocar um remedinho. Então não tem como a gente fugir daquilo que a gente está fazendo com a gente mesmo. A gente tem que também se cuidar, se tratar. Se machucou, está se ressentindo, está sentindo de novo uma coisa que não está legal para você, que não está bom. Vai acabar adoecendo. Aí esses remédios, às vezes, podem ser um pouquinho pesados, né, para o nosso espírito, para a nossa matéria mesmo, a gente quando é encarnado. É sempre bom falar do perdão, né? O perdão, a gente precisa tirar um programa para falar só do perdão. E nós já estamos chegando ao final desse... E Jesus deu o exemplo, Pai, perdoai-lhes, porque não sabe o que fazem. Sim. Morreu assim. Então, quanto mais a gente perdoar, mais livre, vamos dizer assim, a gente vai estar. Suas considerações? Obrigado, Celina, por participar mais uma vez com você do programa Presença Espírita. Eu que agradeço. E muito obrigado também aos nossos queridos telespectadores que nos honraram com a sua audiência. Você que está aí do outro lado, manda e-mail para a gente. Mande seu comentário, sua opinião, sugestões. O nosso e-mail é presenca@tvmundomaior.com.br. E se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ligue para 0800 12 18 38, peça informações, associe-se. Existem muitas vantagens, muitos prêmios, você vai gostar. E nós esperamos você num próximo programa. Até lá!